Levítico. Capítulo 13. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando uma pessoa tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isto se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele, e se os pelos na praga se tornaram brancos, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e a declarará impura. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e os pelos não se tornaram brancos, então o sacerdote encerrará por 7 dias a pessoa que tem a praga. No 7º dia, o sacerdote a examinará. Se na opinião dele a praga tiver parado e não se espalhou na pele daquela pessoa, então o sacerdote a encerrará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará outra vez. Se a lepra se tornou pálida e não se espalhou na pele, então o sacerdote a declarará pura. É apenas uma pústula. A pessoa lavará as suas roupas e estará pura. Mas, se a pústula se espalha muito na pele, depois que a pessoa se mostrou ao sacerdote para a sua purificação, terá de se mostrar outra vez ao sacerdote. Este a examinará, e se a pústula tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É lepra. Quando uma pessoa tiver praga de lepra, será levada ao sacerdote. Este a examinará, e se houver inchação branca na pele, a qual tornou brancos os pelos, e houver carne viva na inchação, é lepra crônica na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Não encerrará essa pessoa, porque está impura. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele da pessoa que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este a examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará que a pessoa que tem a mancha está pura. A lepra tornou-se branca. A pessoa está pura. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será impura. Ao ver a carne viva, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então a pessoa virá ao sacerdote e este a examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará que a pessoa que tem a praga está pura. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho, a pessoa terá de se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a inchação, e se ela parece mais profunda do que a pele, e os seus pelos se tornaram brancos, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É praga de lepra que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar, e nela não houver pelos brancos, e ela não estiver mais profunda do que a pele, porém pálida, então o sacerdote encerrará essa pessoa por 7 dias. Se a inchação se espalhar na pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se espalhando, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, declarará que a pessoa está pura. Quando na pele houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho ou para o branco, o sacerdote a examinará. Se os pelos da mancha lustrosa se tornaram brancos, e ela parece mais profunda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará que a pessoa está impura. É a praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar, e não houver pelos brancos na mancha lustrosa, e ela não estiver mais profunda do que a pele, mas for de cor pálida, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Depois, no 7º dia, o sacerdote a examinará. E, se a mancha tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se espalhar na pele, mas se tornou pálida, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura, porque é cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver praga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais profunda do que a pele,
e se nela houver pelos finos amarelados, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É micose, é lepra da cabeça ou do queixo. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da micose, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e se nela não houver pelos pretos, então o sacerdote encerrará a pessoa que tem a praga da micose por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a micose não tiver se espalhado e nela não houver pelos amarelos, e a micose não parecer mais profunda do que a pele, então a pessoa será rapada, mas não se rapará a micose. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará a pessoa que tem a micose. No 7º dia, o sacerdote examinará a micose. Se ela não tiver se alastrado pela pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura essa pessoa. Ela lavará as suas roupas e estará pura. Mas, se a micose depois da sua purificação tiver se espalhado muito na pele, então o sacerdote a examinará. Se a micose tiver se espalhado na pele, o sacerdote não precisa procurar pelos amarelados. Está impura. Mas, se na opinião do sacerdote, a micose parou e pelos pretos cresceram nela, a micose está sarada. A pessoa está pura, e o sacerdote declarará que ela está pura. E quando um homem ou uma mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará a pessoa. Se na pele aparecerem manchas pálidas, brancas, é uma pequena ferida branca que brotou na pele. A pessoa está pura. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva. Contudo, está puro. Se lhe caírem na frente da cabeça, é antecalva. Contudo, está puro. Porém, se na calva ou na antecalva houver praga branca, que puxa para o vermelho, é lepra, brotando na calva ou na antecalva. O sacerdote examinará o homem, e se a inchação da praga, na sua calva ou antecalva, está branca, puxando para o vermelho, como parece a lepra na pele, aquele homem é leproso, está impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro. A sua praga está na cabeça. As roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama, de linho ou de lã, em couro ou em qualquer objeto feito de couro, se a praga for esverdeada ou avermelhada na roupa, na pele, na urdidura ou na trama, em qualquer coisa feita de couro, é a praga de mofo, e deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará, por 7 dias, aquilo que tem a praga. Então, no 7º dia, examinará a praga. Se ela tiver se alastrado pela roupa, na urdidura ou na trama, seja no couro, seja qual for a obra em que se empregue, é mofo que se espalha. Isso é impuro. Ele queimará aquela roupa, seja a urdidura, seja a trama, de lã, de linho, ou qualquer coisa feita de couro, em que se acha a praga, pois é mofo que se espalha. Tudo deverá ser queimado. Mas, se o sacerdote examinar e a praga não tiver se espalhado na roupa, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de couro, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está impura. Terá de ser queimada com fogo. É mofo que se espalha, seja no avesso ou no direito. Mas, se o sacerdote examinar a mancha, e esta se tornou pálida depois de lavada, então rasgará aquela parte da roupa, do couro, da urdidura ou da trama. Se a praga ainda aparecer na roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de couro, é mofo que se espalha. Com fogo terá de ser queimado aquilo em que está a praga. Mas a roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa feita de couro, que você lavar e de que a praga desaparecer, deve ser lavada mais uma vez e estará pura. Esta é a lei a respeito da praga do mofo da roupa de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama,
ou de qualquer coisa feita de couro, para se poder declará-las puras ou impuras.